Filipenses 3,15. Assim que todos os que somos maduros, sintamos as mesmas coisas. E se outra coisa sentir, isso também Deus há de revelar. Todo o nosso sentimento. Você deve ser maduro na presença de Deus. Aí eu me lembrei daquele outro versículo de Paulo: não sejam meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Hoje você está numa doutrina, amanhã você está na outra. Hoje você está na igreja, amanhã você não para, é inconstante. Mas Paulo está dizendo que nós temos que ser maduro. Verso 15: assim que todos que somos maduros sintamos as mesmas coisas. A igreja temos que ter o mesmo sentimento, que é Cristo Salvador. É o mesmo sentimento, mas nós estamos aqui num sentimento só, de Cristo no nosso coração. Tudo é por Ele aqui. Nosso sentimento é unânime nele, em Cristo, mais nada. Todos estamos com o mesmo alvo, temos que ser unânimes nele. É isso. Verso 15: assim que todos nós somos maduros, sintamos as mesmas coisas, e se outra coisa sentir, isso também Deus há de revelar. Se você está sentindo algo diferente, que Deus te revela, tá? Temos que estar todos no só pensamento. Amém? Verso 16: portanto, considerando aquilo que já temos alcançado, sintamos o mesmo, prossigamos no mesmo padrão. Olha só o verso 16: portanto, considerando aquilo que já temos alcançado. Irmãos, nós alcançamos algo na vida até aqui. Nós alcançamos Jesus, nós já temos Ele, mas nós não alcançamos ainda a vida eterna, estamos vivos. Nós alcançamos Jesus, estamos no caminho certo. O principal nós já alcançamos. Por quê? Porque tem gente que não alcançou ainda. Tem gente lá fora que não alcançou. Tem alguém na sua casa, na sua família, alguém que você conhece, não alcançou. Nós já alcançamos Jesus, já estamos nele, mas temos ainda algo maior para alcançar, que vem dele. Se você já alcançou Jesus, já tem um algo na sua frente. E para alcançar esse algo, você tem que alcançar primeiro Jesus. Se você alcançou primeiro Jesus, você vai chegar até o alvo. Então ainda temos algo a alcançar. Nós já alcançamos Jesus, mas temos algo ainda para alcançar. Consideramos aquilo que eu considero muito que eu já alcancei. Eu já alcancei, já aceitei Jesus, já me batizei, já estou proferindo a minha fé nele, já tenho uma vida cristã declarada, né? Todos que me conhecem sabem quem eu sou. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus. Eu já alcancei algo na presença de Deus. Então, vamos prosseguir. Portanto, considerando que já temos alcançado, sintamos o mesmo, prossigamos no mesmo padrão. Vamos prosseguir no mesmo padrão. Qual que é o padrão do crente? É esse aqui o padrão bíblico. O padrão do salvo é bíblico. Tá? Só tem um jeito de você seguir o padrão: Bíblia. Se você não conhece, por que muitos não seguem o padrão? Porque não conhecem o padrão bíblico. Porque não tem quem prega ou porque eles não lêem a Bíblia, né? A igreja perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente conhece o padrão, seu padrão é Cristo. É só Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Temos que imitar Cristo, irmão. Tem muito crente imitando aí o artista famoso, a cantora famosa, o jogador famoso. Estão imitando muita coisa, não estão imitando o padrão que é Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, eu imito a Cristo. Quem que você está imitando? Tem gente imitando a Anitta, tem jovens aí, homens, mulheres. Tem gente imitando Pablo Vittar, coisa feia, né? Estão imitando. Vai imitando mesmo. Lá no inferno vai ter uma eternidade para você rebolar. Tem uma eternidade para rebolar no inferno. Não tem fim. Verdade, Senhor. Lá você vai cansar tanto de rebolar que você não vai nem rebolar mais. Você vai cansar. Vai arder demais. Aí você vai, não, nem rebolar não serve mais.
perdi a minha alma porque neguei a Cristo. Tantas vezes me convidaram para a igreja, tantas vezes me chamaram para o padrão bíblico. Eu nunca quis. Eu nunca quis. Eu sempre zombei dos crentes lá na terra. A pessoa lá no inferno, ó, conjecturando a pessoa lá no inferno. Tantas vezes eu tive oportunidade. Aí tem aquele, nossa, eu estava dentro da igreja e não consegui. Eu estava dentro da igreja, o pastor pregava e eu não estava nem aí para ele. Eu falava que o pastor era santarrão. Ele deve ser santarrão, mas eu não vou ser igual ele não. Eu vou fazer o que eu quero. Mas o pastor não faz o que quer. O pastor tem que fazer o que Cristo quer. E você também não tem que fazer o que o pastor quer. Você tem que fazer o que Cristo quer e que Ele manda na sua palavra. Se o padrão é santidade, está na Bíblia que o padrão é santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí o pastor fala que o padrão é santidade. Aí você vai falar, é o pastor que falou que o padrão é santidade. Não foi o pastor que falou, é a Bíblia. É verdade. Né? Escritor de Hebreus, padrão é santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Padrão é Bíblia. Que Deus abomina. Que Deus abomina, homem com homem, mulher com mulher. Então Deus abomina. E a pessoa vai. Deus abomina o adultério, a traição. Deus abomina a mentira, o roubo, o assassinato, aquele que mata, que tira a vida do próximo. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, só Deus. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Então você vai ver pessoas fazendo coisas erradas. E o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que o homem plantar, aleluia, ele colherá. Aquele que plantar para Deus vai colher em Deus. Mas aquele que plantar no mundo vai colher a concupiscência do mundo. O pecado, o salário do mundo, o salário do pecador é a morte. E não é morte carnal. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela está se referindo à morte eterna, a condenação. O salário do pecado é a condenação, é a morte eterna. Eu estou ainda conjecturando o inferno que eu estava falando aqui. Tem muita pessoa boa lá no inferno, que vai queimar no inferno. Eram boas, mas ninguém é bom a não ser Deus, a não ser Cristo. Ninguém é bom, eu sou bom, eu faço obra de caridade, eu dou cesta básica, eu dou esmola, eu sou bom. O padrão é Cristo. Aleluia. O padrão não é o pastor Marcos. O padrão é Cristo. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Se parecem com Cristo. Você vai em algumas igrejas e você entra naquelas sinagogas, não se parecem com Cristo. Se parecem com o mundo. Estão parecendo que estão na praça. Estão parecendo que estão indo para o bairro. Estão parecendo que estão indo para o forró. Estão parecendo que estão indo para a macumba. Estão parecendo que estão indo para o circo. Mas não parece que estão indo para a igreja. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Porque o lugar que pisa é santo. Não entra dentro da casa de Deus de qualquer jeito. Ah, pastor, mas eu ainda não conheço. Tudo bem. Se você não conhece a Deus, venha como está. Vai vir a prostituta, vai vir o ladrão, o bandido, a feiticeira, a macumbeira, vai vir do jeito que está. Mas a partir do momento que você passar a conhecer, o padrão é Cristo. Quando você passar a conhecer, existe um padrão. Aquela que era prostituta já não é mais. Aquele que era bandido, assassino, ladrão, já não é mais. Aquele que roubava, matava, né? Não faz mais. Aquele que traía a esposa, não é isso? Já não trai mais. Aquele que usava droga, que usava bebidas alcoólicas, cigarro, já não faz mais. O padrão agora é outro. Ele se converteu. Glória a Deus. Amém? Estou falando com a igreja. Amém? Jesus, quando pegou a mulher em adultério, ele disse: cadê os seus acusadores? Todos foram embora. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém vai atirar, todos têm pecado. Nós pecamos todos os dias. A diferença é que o crente ele não vive na prática do pecado. Ele até peca, ele até falha,
mas é diferente do mundo. O mundo vive a prática do pecado. O que é viver a prática do pecado? É você praticar aquele pecado todo dia. A pessoa que bebe, ele bebe todo dia. O que fuma, fuma todo dia. O que trai, o que adultera, aquele que está envolvido em pornografia, todo dia ele consome o pecado. Ele vive consumindo diariamente. Ele não tem compromisso com a igreja. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem aliança com Cristo. Ele vive no pecado. Agora o crente não. O crente é diferente. Ele vive se santificando dia após dia, né? Se santificando. Ele tem comunhão. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. A pessoa tem que estar ligada no corpo de Cristo. Não cai nessa de servir a Deus sozinho, não, irmãos. Aonde tiver dois ou três, o crente sozinho dentro de casa, dizendo que está melhor do que quando estava na igreja, o problema não é a igreja. Ele não está melhor porque o problema é a igreja, o problema é ele. Ele era o problema, por isso ele saiu da igreja. Por isso que ele saiu, porque ele era o problema. Porque quando ele se converter, ele vai reconhecer que Cristo é maior do que tudo na vida dele. Cristo é maior do que tudo. Ah, mas estão me apedrejando, estão falando mal de mim. Irmão, vamos falar assim: no mundo tereis aflição, tem um ano. Quando for injuriarem você por causa do meu nome, né? Exultar e glorificar a Deus por ser injuriado pelo nome de Cristo. Quando somos apedrejados, criticados, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Ninguém taca pedra no pé de manga se ela não tiver um fruto. Mas quando ela está bonita, aquelas mangas madurinhas, bonitas, aí começa a tacar pedra para derrubar os frutos. Mas quando ela está só folha, ninguém nem taca pedra nela. Se vão tacar pedra em você está dando fruto. Quando o fruto está bonito, as pessoas querem tacar pedra, é uma parábola. Mas quando não tem fruto, ninguém vai tacar pedra em você. Você não tem fruto nenhum. Né? Quando aquela manga está bonita, eles querem apedrejar para derrubar ela. Vai catar. Amém? Amém. Vou encerrar no verso 17. Filipenses 3,17. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, sede meus imitadores. Eu já disse. Sede meus imitadores. Observai com cuidado aqueles que da mesma forma andam, segundo o exemplo que vos é dado. Olha, meu irmão, veja os bons exemplos. Sede meus imitadores. Olha para quem está aí do seu lado. Olha para a igreja. Olhe para os bons exemplos. Imitem a Cristo. Imitem quem tem bons exemplos. Não vai imitar aqueles que estão dando mau exemplo. Se você quer imitar alguém, imite quem tem um bom exemplo. Quem é crente verdadeiro. Quem é crente fiel. Você fala, eu gosto muito daquela pessoa, eu vejo que ela tem um caráter cristão, eu vejo que é um homem de Deus, eu vejo que é uma mulher de Deus, eu olho para ela, eu gostaria de ser como ela é, ser crente como ela é, mas o nosso maior alvo, quem nós devemos imitar é Cristo. Paulo disse, imite a mim, que eu imito a Cristo. Então eu vou dizer a mesma coisa. Se alguém quiser imitar o pastor Max, vocês vão imitar a mim, eu estou imitando a Cristo. Então na verdade vocês estão imitando a Cristo. Mas eu não chego nem perto dele, porque ele é muito maravilhoso. Eu só pego um trapo de imundícia. Fica de pé em nome de Jesus.